internet possui qualidades inegáveis e já bastante conhecidas. A cada novo dia, novas possibilidades surgem e sabemos que muito ainda está por vir. Sem deixar de reconhecer todas as coisas boas que a internet oferece, é importante lembrar que o perigo que ela contém não tem nada de virtual. Da mesma forma como você provavelmente orienta os seus filhos a não conversar com estranhos, a olhar os dois lados da rua antes de atravessar, você também precisa orientá-los quanto aos perigos presentes na internet. Como navegar com segurança na internet? A melhor prevenção é a informação. E é essa informação que você terá acesso agora no programa Vida Mais Viva de hoje. Esse é o Vida Viva que começa agora e nós estamos felizes demais com a sua companhia e sua presença de todas as semanas. Você é a mesma pessoa no mundo real ou no mundo virtual? Você já sofreu algum tipo de prejuízo quando alguém postou alguma coisa que você não queria, não concordava, não ficou muito confortável? Ou você já postou de si mesmo alguma coisa que se arrependeu e depois não deu mais para apagar porque um monte de gente viu, curtiu, descurtiu? Como que é a sua prática com as redes sociais? Para conversar sobre esse assunto que é muito interessante, nós trouxemos a advogada Adriana de Carvalho, que é especialista em responsabilidade civil. Adriana, que prazer receber você aqui no Vida Viva, viu? O prazer é meu. Adriana, você acha que as pessoas estão muito corajosas, estão se expondo demais nas redes sociais? Eu creio que sim, como nós estávamos conversando antes, né? Todos têm direito de ser a mesma pessoa no mundo real e no mundo virtual. Todas as pessoas são protegidas, tanto no mundo real quanto no virtual, pelas mesmas leis, pela Constituição Federal, Código Civil, Código Penal e as leis mais específicas do mundo virtual, que são as leis que foram feitas em 2012, Lei 12.735 e 737, Carolina Dickmann, isso mesmo, e depois em 2014 veio o Marco Civil da Internet com a Lei 12.965. Quer dizer, hoje já está bem regulamentada essa coisa do direito, a gente não tem o direito de postar o que quer, contra quem ou contra outro, porque isso tem penalidade, tem prejuízo. Nós estamos sim muito mais protegidos. Tanto nas redes sociais como para compras, né? Ou não? Sim. Voltando à sua pergunta, né, que você fez, se as pessoas estão se expondo. Sim, elas estão se expondo, e como eu falava antes da entrevista para você, um adolescente, ele não tem coragem de conversar com uma pessoa estranha no mundo real. Mas no mundo virtual, ele conversa com uma pessoa sem saber quem é, expõe sua vida, se desabafa, diz que está depressivo, alguns falam que pensam em morrer, em se matar, e contam tudo para uma pessoa completamente estranha, ao passo que no mundo real ele não tem coragem de fazer isso. E de que forma isso pode se tornar um perigo? Nós sabemos que existem pessoas más, né, neste mundo, infelizmente, e as pessoas más conectadas, que intentam algo criminoso, elas estão sempre buscando, esperando uma oportunidade para entrar na vida dessa pessoa que está ali completamente vulnerável. Essa palavra descreve bem, né? Por que você acha que existe essa dualidade, que as pessoas vivem sendo um personagem, podemos dizer assim, no mundo virtual? São diferentes do que elas são no mundo real. As pessoas no mundo virtual, elas têm coragem porque elas não estão vendo a outra pessoa do outro lado do computador, entendeu? Tanto na exposição como na agressão, né? Eu sou muito mais valente em falar o que eu penso, o que eu acho, que fulano fez errado, não devia ser assim, e xinga governo, e xinga o trabalho. Interessante que você citou essa questão do governo e tal, porque você sabia que nós podemos ser responsabilizados por curtir determinadas publicações que fazem apologia
ao racismo, ao homossexualismo, Quaisquer tipo de de opressão, de discriminação. discriminação, isso. Exatamente. Então, aí você começa a curtir. Você curte. Você compartilha. Aquelas publicações que têm cunho discriminatório, né? E aí você começa a curtir, recurtir, publicar, compartilhar, a ponto de que você não te passa pela cabeça que você possa estar sendo monitorado. Olha que interessante. E aí você pode ser responsabilizado criminalmente e até civilmente também. A pessoa pode ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra você. Olha só, então você que está nos assistindo, eu sugiro que você tenha mais cuidado, porque não somente quem postou, mas quem curtiu e compartilhou também pode ser responsabilizado, não é isso? Exatamente. Agora me diz uma coisa que eu fiquei curiosa. Então o conteúdo que a gente expõe na internet pode ser considerado como prova em processos judiciais? Sim, eles podem ser considerados. Por exemplo, se você se postaram alguma fotografia sua, algum comentário a seu respeito que você não gostou e te atingiu e te causou um dano terrível, você pode printar aquela página ou então chamar um funcionário de um cartório e de um tabelião, né, e fazer uma ata notarial. Ele faz um registro daquela página. Olha, naquele dia constava que essa publicação que te ofendeu e tal, e serve sim como prova num processo judicial. Olha que interessante. Se isso é prova, eu só peço para o provedor retirar do ar aquilo que foi vexatório, que me magoou, que me ofendeu, que me discriminou, ou eu posso pesquisar, procurar o IP de quem postou, porque muitas vezes existe essa coisa de se fazer um perfil falso. Muitas vezes eu não posto como Mariana, eu invento um perfil falso e começo a denegrir a imagem de alguém. Como é que eu consigo descobrir quem é o agente que está envolvido nisso aí? Você tem as duas medidas. A medida de pedir para o provedor tirar aquela postagem que te desagradou daquela página é uma medida administrativa, que ela pode ser feita. Se o provedor não te atender, você tem como notificá-lo também. E se ainda que o provedor tire, mas o dano às vezes ele tem seus frutos, né? Claro. E ele prolifera. Por isso a indenização por danos morais. Exatamente. Aí você fez a ata notarial, ou você printou a página, você notificou o provedor para tirar aquela página. São todas as provas para você ingressar com uma medida judicial. No início dos crimes eletrônicos, as indenizações variavam de 200 mil a 800 mil, 1 milhão. Hoje em dia elas estão variando em valor baixo, relativamente, se formos comparar, né? Entre 10 a 30 mil reais. A indenização depende de quem você ofendeu, é isso? O juiz, no momento de avaliar o quanto, né, ele vai avaliar o seu poder aquisitivo e o poder aquisitivo do ofensor. Também tem diversos parâmetros assim, a ponto de você também não enriquecer ilicitamente. Lógico, eu vou aproveitar essa oportunidade para ter a minha aposentadoria tranquila. Exatamente. O julgador, no momento, ele tem que ter o equilíbrio, né? O provedor, ele pode ser corresponsável ou não? Ele pode ser corresponsável. Se ele é notificado a tirar aquela página do ar ou tomar alguma medida que tire aquela postagem e ele não o faz, ele pode ser responsável. Você tinha perguntado antes se eu posso perseguir, se eu posso investigar o IP. Isso. Então, numa medida judicial, se o juiz o juiz pode determinar, eu posso requerer, você como advogada requer, que o juiz oficie, né, o provedor para que forneça os dados de quem postou, o IP da máquina, e aí então essa máquina vai ser perseguida. Pode haver até uma busca e apreensão do aparelho, de um laptop, de um notebook,
de um tablet, o que for, smartphone, um um smartphone. tablet. A gente está falando bastante sobre adolescentes que postam fotos, crianças que a gente tem cuidado, e nós vamos mencionar sobre dicas de segurança, mas você também mencionou uma coisa que eu achei interessante. E os idosos? A gente pensa que quem está vulnerável é sempre a ingênua, a adolescente que é ingênuo, que não fala com estranho, nós até falamos isso aqui. Mas e o público de maior idade, que acaba ficando viciada na internet? Eles também estão muito, muito mais vulneráveis, porque eles são muito inocentes, eu digo que eles estão tão vulneráveis quanto os adolescentes, né? Muitos idosos postam que estão saindo para uma Viagens, viagem, quando vão, quando voltam, até o horário eles postam. E aí, deixando a sua casa totalmente vulnerável. E nós temos pessoas com más intenções de plantão o tempo todo. Você sabe que eu me lembro de uma reportagem que foi feita sobre uma família que postou tanto, mostra o passaporte, estou indo para não sei quem, para não sei aonde, vou ficar, e não sei o que lá, e vai, estou aqui, e vai contando, e vai contando. Quando eles chegaram, a casa estava totalmente limpa, esvaziaram a casa, e os assaltantes ainda tiveram a audácia de deixar um bilhete escrito: obrigada pelas informações que você deixou na internet. Sim, eu também conheço de um caso que uma pessoa me contou, um colega próximo, que ele também postou que estava indo para os Estados Unidos e que ia voltar Dia tal, dia não sei tal, o tal. quê, tal. Quando voltou, os mal-intencionados de plantão na porta da casa dele, e eles levaram tudo esperaram ele chegar, o que entraram ele junto havia com comprado Ai, que judiação. nos Estados Unidos. Todas as roupas, aparelhos eletrônicos. Quer dizer, pegou o que tinha de velho e o que tinha de novo. tudo. Você está assistindo ao programa Vida Viva. Nós estamos falando hoje sobre um assunto muito interessante, que é a vulnerabilidade que a gente sofre, que a gente está sujeito quando ingressa nas redes sociais. Não é por isso que você precisa ter medo. Ai, puxa, então não vou ter perfil em nenhuma dessas redes. Pelo contrário, o Vida Viva tem uma página e eu convido você a curtir a página do Vida Viva, a acessar os programas anteriores, a indicar para as pessoas que você conhece sobre os assuntos que a gente fala aqui. E esse mesmo, de repente você tem um filho adolescente e você quer ficar atento sobre as coisas, criança ou adolescente, ou até idoso, como a gente acabou de mencionar. Você quer ficar atento ao que ele posta. É importante que você assista esse programa. Mas eu também quero te fazer uma pausa aqui, te convidar para conhecer a nossa comunidade. Esse programa é mantido pela Comunidade Adventista de São Caetano do Sul. E nós temos um enorme prazer em receber você aqui. Nós estamos aqui aos sábados, a partir das 9 da manhã, aos domingos, a partir das 9 da manhã, e às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Se a comunidade de São Caetano é distante para você, você pode entrar nesse site que está aqui abaixo, Encontre uma Igreja, e você vai encontrar uma comunidade semelhante à nossa, porque nós falamos sobre vários assuntos. Você vê, a gente fala até sobre o acesso, o uso ou abuso das redes sociais, mas mais do que saúde, família ou bem-estar, nós desejamos que você conheça Jesus, conheça o nosso Criador, que está muito desejoso de falar com você. Agora, vamos continuar aqui a conversa. Voltando um pouquinho, você havia feito uma pergunta antes sobre a questão da responsabilidade do provedor, Certo. a questão de compras. Ah, que legal que você mencionou E isso. é muito importante porque o provedor, ele tem a responsabilidade de nos levar até um site, um vendedor, com segurança e nos devolver com segurança. Que legal você mencionou isso. Eu vou até citar uma experiência pessoal. Uma vez, a minha filha mais nova queria o iPhone 5C, porque tinha aquelas cores diferentes e tal. E aí eu falei, não, ainda não vou comprar, ainda tá muito caro. Muito caro, espera um pouquinho. E aí ela foi pesquisando, até que encontrou um site que tinha um preço assim, bem razoável, vantajoso. E aí eu falei, tá bom. Ela me mandou o link e quando eu clicava naquele link, ele me levava para uma loja. Uma loja, não vou dizer aqui o nome, mas era uma loja muito conhecida.
Só que quando eu clicava, então, no aparelho Vou seguir a compra, para né? seguir a compra, aconteceu algo que me chamou a atenção, que me reportava a uma outra página, que já não parecia menos mais a conhecida. loja que eu estava, o site da Aham. loja que eu achava que estava. Segura e confiável. É. E aí, então, eu tomei o cuidado de ligar para aquela loja, de telefonar. E eu falei, escuta, olha, eu estou num link assim, falei, eu estou tentando telefone está efetuar a compra anunciado. de um celular, de um iPhone 5C, e esse link se reporta à loja de vocês, só que quando eu vou continuar, quando eu vou processar o final já da compra, para dar os meus dados, que é a parte mais Aham. importante, né, dar os dados Da do compra. cartão de crédito, então ela me reporta para uma outra página. Mas assim, Muito sutil. é muito sutil, muito rápido, as cores se confundem. E aí eu liguei e a pessoa que me atendeu da loja falou assim: não compre. Não compre, porque nós já estamos detectando que alguém Está agindo de má fé. está agindo de má fé. Olha que interessante. Porque existe algum cracker, porque existe uma diferença de hacker e cracker, né? E qual que é essa diferença? O hacker, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? O hacker, Invade os invade sistemas. para detectar algum problema no sistema. Tá. Não com intenção maligna, tá? O cracker não. Ele Ele invade. invade buscando, por exemplo, ele invade o sistema bancário, buscando entrar na sua conta corrente e E usar os seus usar dados. os seus dados, o seu dinheiro. Doutora, muito interessante esse ponto que você mencionou. Dados assim sobre o trabalho, desabafos que a gente posta. Ah, meu chefe hoje me atordoou, essas coisas, eu detesto minha empresa. Podem ser causa de demissão por justa causa? Dependendo, podem. Ele pode desabafar que hoje não foi um dia muito bom no trabalho, ok, não tem problema algum. Mas se ele começa a fazer referências à sessão do trabalho dele, à empresa, ao chefe, eu conheço uma administradora que demitiu porque ele começou a postar desabafos assim, só não dizia o nome dela, mas fazia todas as referências e a comparava com personagens horríveis, trazendo uma falta até de confiança e uma insegurança no relacionamento deles. A empresa é considerada como uma profissional. pessoa, então, que Sim, pode ser agredida. Pode. A empresa, ela pode sofrer danos morais. Eu mesma já ingressei com uma ação de indenização por danos morais para uma empresa. A empresa a partir da empresa, partindo da empresa em relação ao funcionário, é isso? Não em relação ao funcionário, em relação a outra empresa, né? Ah, entendi. Mas a Mas também empresa poderia ser. poderia ser, por que não? O funcionário pode denegrir a imagem da empresa de repente no mercado. Doutora, depois de tudo que a gente conversou, talvez a pessoa que nos assiste está meio apavorado, não vai mais querer ter perfil em nenhuma rede social, não vai mais querer fazer compra pela internet, está apavorada. Então eu te peço, dá algumas dicas de como a gente pode usar as redes sociais, a internet de maneira mais segura. Talvez não seja o caso de não ter perfis e etc, ser avesso à internet, porque realmente é benéfica, claro, a gente nem precisa esmiuçar todas as vantagens que a rede nos causa, mas deixa para quem está nos assistindo algumas dicas de como usar a internet, as redes sociais, as compras de maneira segura. Olha, as redes sociais também nos causaram um avanço, um bem, né? Eu mesma encontrei já muitos parentes que eu não tenho oportunidade de encontrar pessoalmente e conhecer outros, não é? Mas a gente deve tomar um cuidado, por exemplo, no Facebook, quem a gente aceita como amigo, de realmente restringir a visualização das fotografias para aquelas pessoas que são realmente suas amigas, seus parentes,
E no que diz respeito a compras, sempre tomar um cuidado. Se aquele link está te levando e ele ainda pertence àquela loja que você confia, mesmo assim não custa dar um telefonema antes de concluir Efetuar a compra, entendeu? Todos esses cuidados. E também pesquisar, mesmo na internet, quantas pessoas, aqueles comentários, né? Sim, tem aquele site de reclamações, de repente... Sim, até... outro detalhe super importante que as pessoas às vezes não têm acesso quantas ações aquela empresa está sofrendo. Você pode ingressar, você pode entrar no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é www.tjsp.jus.br, e ali você pode pesquisar pelo nome da parte, ações que aquela loja tem sofrido, entendeu? Tem muitos cuidados que você pode prestar. Então, quer dizer, é possível usar as redes de maneira segura, não é? Sim, Doutora Adriana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por dividir sua experiência conosco. Queremos recebê-la mais vezes, viu? Eu que agradeço, para mim é um prazer também. E com certeza voltarei mais vezes, porque o assunto é muito... É vasto, amplo, né? Agora quero falar um pouquinho com você. Enquanto a gente conversava, eu me lembrei de um texto que está em Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos e nem cobice os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Quer dizer, você não pode ser duas pessoas. Você é aquilo que você imagina na sua alma. Que você possa viver de maneira coerente entre aquilo que você vive na sua vida real e na sua vida virtual. É isso que nós do Vida Viva e o Senhor Jesus deseja para você. Fique agora com uma mensagem espiritual. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os cybers viciados, aquele que é viciado na internet. Provavelmente você conheça alguém assim, provavelmente você tenha alguém na sua casa que encontra-se viciado. E quando sabemos que estamos viciados na internet, quando nós temos uma certeza de que alguém está viciado na internet, como saber? Olha, quando a internet começa a interferir no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento profissional, na sua saúde, saiba, você está viciado na internet ou alguém está viciado na internet e isso é um problema muito sério para a vida, porque vai desmerecer os atributos que Deus colocou em seu ser. E quais são alguns atributos que Deus deu a você? Primeiro, o domínio próprio. A internet tira o domínio próprio, ela destrói o domínio próprio. Uma outra questão que também desmerece através do vício da internet é o equilíbrio envolvido com o domínio próprio. Uma pessoa que perde o equilíbrio das coisas, perde a sabedoria, o bom senso das coisas, essa pessoa ela começa a sofrer consequências graves em seu ser e também, consequentemente, com a sua família e com aqueles que estão ao seu redor. Por isso, nós vamos ler um conselho da palavra de Deus, um conselho sábio da palavra do Senhor. E este conselho está em Provérbios. E nós leremos o capítulo 3 de Provérbios, e o versículo 21 e o versículo 22. Filho meu, Deus falando contigo, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o equilíbrio, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço, diz a palavra do Senhor. O que a Bíblia está nos dizendo, o que a palavra de Deus está nos retratando com esses dois versículos? Note que a Bíblia cita duas questões importantes aqui. A primeira é a sabedoria e a segunda é o equilíbrio. E o que é a sabedoria? Sabedoria no hebraico é yokomar, esse senso de julgamento, de discernimento.
ou seja, e ela é composta por um equilíbrio, uma vida saudável, um pensamento saudável, ter bom senso das coisas. E quando nós assim o fazemos, conforme está descrito nas Santas Escrituras, nós alcançamos a vitória, alcançamos a graça de Deus através destes pontos tão importantes. E isso somente através da ajuda do Senhor na nossa vida. Meu amigo, nós sabemos dos riscos da internet também. Pessoas usam a internet e não pensam nos riscos. Não é somente o risco para a saúde, não é somente o risco familiar, mas a segurança. A internet, ela precisa ser usada e usada com segurança. Para tanto, ninguém consegue usar com segurança a não ser que tenha sabedoria do alto, a não ser que tenha equilíbrio do alto. Por isso, eu faço aqui um pedido a você: tenha equilíbrio. Que você consiga em Deus alcançar esta sabedoria, para que você tenha esse bom senso, esse domínio próprio, de saber usar de forma equilibrada, entretanto, buscando um aperfeiçoamento pelo poder de Deus na sua vida. Nós sabemos que aquilo que é bom vicia, e quando vicia, estraga a vida. Qualquer coisa que é um vício é um dano para a vida, e a internet também se torna um dano para a vida quando não sabemos usar com segurança. Meu amigo, eu pergunto a você, você conhece alguém que é viciado em internet? Eu conheci uma pessoa assim, que passava 14 horas na internet. Perdeu o equilíbrio das coisas, perdeu o bom senso das coisas. E essa pessoa precisou fazer um tratamento para sanar. Mas eu creio que o melhor tratamento para vencermos qualquer tipo de vício é Jesus Cristo na nossa vida. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo. Um grande abraço e até a próxima.